Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, dando sequência, leitura do dia 9 de julho, leitura de número 190. A porção do Velho Testamento está em 1 Crônicas 7:1 a 8:40. Estes foram os 4 filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes dos seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. O filho de Uzi foi Israiás. Estes foram os filhos de Israiás: Micael, Obadias, Joel e Issiás. Todos os 5 eram chefes que tinham muitas mulheres e muitos filhos. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 homens prontos para o combate. Incluindo seus parentes, os homens de combate de todos os clãs de Issacar, conforme alistados em sua genealogia, eram ao todo 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. Estes foram os filhos de Belá: Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens de combate. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles alistava os chefes de famílias e 20.200 homens de combate. O filho de Gediael foi Bilã. Esses foram os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que contavam com 17.200 homens de combate prontos para a guerra. Supim e Rupim eram filhos de Ir, e Ruzim era filho de Aher. Esses foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Silém, netos de Bila. Esses foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir casou-se com Maaca, irmã de Rupim e Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã Ramolequete deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Estes foram os filhos de Semida: Aiã, Siquém, Lique e Anião. Esses foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela quem fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem-Seerá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Tã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué.
Suas terras e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiã com os seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nessas cidades. Estes foram os filhos de Aser: Imna, Isva, Isvi e Bérias. A irmã deles chamava-se Sera. Esses foram os filhos de Bérias: Heber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Heber gerou Jaflete, Somer e Rotão, e a irmã deles, Suá. Estes foram os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflate. Esses foram os filhos de Somer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. Esses foram os filhos de Helen, irmão de Somer: Zofa, Imna, Seles e Amal. Esses foram os filhos de Zofa: Suá, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Esses foram os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Esses foram os filhos de Ulá: Ara, Raniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para combate no exército deles foi de 26.000. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho; Asbel, seu segundo filho; Ará, o terceiro; Noá, o quarto; e Rafa, o quinto. Esses foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Absua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Hurão. Esses foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate: Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzai de Aliude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres Ruzen e Baara, Saaraim teve filhos na terra de Moabe, com sua mulher Rodes. Ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Sáquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Ruzim ele gerou Abitube e Eupaal. Estes foram os filhos de Eupaal: Eber, Mizan, Semede, que fundou Ono e Lode com seus povoados. Bérias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeromote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Bérias. Zebadias, Mesulão, Risque, Eber, Ismarai, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adarias, Beraías e Sinrate foram descendentes de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdon, e de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa,
pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Esses foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Agora a porção do Novo Testamento, em Atos 27, 1 a 20. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste, começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mãos de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Agora a parte de Salmos 7, de 1 a 17. Confissão de Davi, que ele contou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários.
Desperta-te, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Agora a parte de Provérbios em 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 9 de julho, leitura do dia 190. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.